Ok, de volta agora com potenciação e dessa vez com expoente negativo. Para entender como funciona a questão do expoente negativo, que é na verdade um tanto um pouco curioso em muitos alunos do ensino fundamental e também do ensino médio, até mesmo superior, não entendem por que funciona dessa forma, porque se trabalha com expoente, porque se trabalha dessa forma com expoente negativo. Vamos nos ater agora nas justificativas. Ok, para justificar como se faz para calcular uma potência com expoente negativo, eu construí essa tabela aqui. Os três primeiros valores aqui, do 3 ao cubo, do 3 ao quadrado, do 3 elevado a 1, nós já conhecemos, né? O 3 ao cubo, se formos resolver, quem é que eu vou repetir? O 3 multiplicando por ele mesmo 3 vezes. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27. Acho que todos sabem que 3 ao cubo é 27 tranquilamente. Eu tiro um 3 aqui, fica somente 2 3, ou seja, 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. Eu tiro um 3 daqui, fica só 1, aí fica 3 elevado a 1, 3. Ok. Observem que se de 3 ao cubo eu baixei para 3 ao quadrado e eu tirei um 3 da jogada aqui da multiplicação, é como se eu estivesse dividindo por 3. 27, que é esse resultado aqui, dividido por 3 dá 9. Né? Se, por exemplo, eu não soubesse 3 elevado a 1, que é muito fácil, né? Bastaria pegar esse 9 e dividir por 3, porque daqui para cá eu tirei um 3. Então 9 dividido por 3 dá 3. Aí vem o nosso primeiro caso curioso, 3 elevado a 0. Quanto dá 3 elevado a 0? A maioria dos alunos do ensino médio, do ensino fundamental, pelo fato de enxergar o zero lá no expoente, acredita que isso aí dá 0. Na verdade, não dá 0, dá 1. Por quê? Observem que eu fui tirando um 3 de 3 elevado ao cubo sucessivamente, e eu já disse que é a mesma coisa que dividir por 3 sucessivamente. Então, se eu quiser saber 3 elevado a 0, que eu não sei quanto é, mas eu sei quanto é 3 elevado a 1, e eu tirei um 3 daqui, é como se eu dividisse por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 3 elevado a 0 não é 0, é 1. Ok. Observe que os expoentes foram decrescendo de 1 em 1 unidade. É claro que 3, 2, 1, 0, o próximo é menos 1. E o raciocínio é o mesmo. Você vai sempre dividindo por 3. Então, 3 elevado a menos 1, quanto dá? 1 dividido para 3. Então, dá 1 terço. E 3 elevado a menos 2? Eu pego 1 terço e divido por 3, mais uma vez. É como se eu acumulasse 2 3 aqui embaixo. Fica então 3 ao quadrado. E aqui é a mesma coisa. 3 elevado a menos 3. É como se eu pegasse mais um 3 e acrescentasse aqui embaixo. Porque eu vou dividir isso aqui por isso aqui, né? Vocês podem ver depois isso aí em divisão de fração, né? Repete a primeira, multiplica pelo inverso a segunda. A gente vai ver mais lá na frente. Mas aqui não há necessidade. É apenas para mostrar que quando você tem um expoente negativo, o que é que você precisa fazer? Nós chamamos isso aqui de inversão na matemática. Embaixo desse 3 tem um 1 que não aparece. Então fica 3 sobre 1, fica 1 sobre 3. O mesmo expoente de cima aqui em cima, só que positivo. Embaixo desse 3 elevado a menos 2 tem um 1. Aí você inverte. Como inverte? O 1 fica em cima e esse 3 elevado a 2 fica embaixo. Só que de negativo fica positivo. Aqui embaixo desse 3 elevado a menos 3 tem um 1. Fica 1 em cima. E fica esse 3 elevado a menos 3 positivo embaixo. Ok? Então, olha, daqui concluímos o seguinte. Que 3 elevado a 0 dá 1. E se eu usasse 5? Você ia concluir que 5 elevado a 0 daria 1. Se aqui fosse um 5, aqui seria 1 quinto. Se aqui fosse um 5, aqui seria 1 sobre 5 ao quadrado. Ou seja, esse 3 aqui, ele é generalizado. Isso pode ser qualquer outro número, não precisa ser obrigatoriamente um 3. Se eu usasse menos 7,
ia dar a mesma coisa. Então aqui podemos concluir que se você tem uma base e essa base está elevada a zero, isso aqui dá 1, tá? Só que essa base não pode ser zero, tá, gente? Qualquer número que você colocar aqui embaixo está elevado a zero, dá 1. Só tem um número que isso não dá certo, que é o zero aqui embaixo, que a gente vai ver lá na frente, tá? Mas enxergou um zero em cima, mas não enxergou um zero embaixo, na base, então o resultado, não pense duas vezes, que é 1, ok? Que quando você tem o inverso, quando você tem um expoente negativo, quando tem um expoente negativo, você faz o inverso. Como assim inverso? Ó, a elevado a menos x embaixo do a tem um 1 vem para cima e esse camarada vem aqui para baixo, de negativo fica positivo, ok? Isso aqui é pouco usado, é o contrário, né? Tá positivo, de repente você quer negativo, você passa um para lá, mas se usa mais esse primeiro aqui, né? Se esse número for uma fração, aí é mais fácil ainda, a sua inversão fica bem prática, não precisa ficar imaginando uma aqui embaixo, né? E lembrar que tem um aqui embaixo, porque você já tem o B lá embaixo, então o B vai para cima, o A vem para baixo, o expoente de negativo fica positivo. Não esqueçam de trocar o sinal do expoente, porque negativo o expoente não tem como resolver, você tem que transformar esse expoente positivo. Você sabe resolver potências com expoente positivo e não negativo, né? Então o objetivo de fazer essa inversão é de você tornar o expoente negativo positivo. Como eu faço isso? Basta inverter o numerador e o denominador da base, ok? Aqui está fazendo o contrário, mas o contrário também é pouco usado. Vamos lá. Vamos ver esses exemplos aqui. Por exemplo, 2 elevado a menos 1. Embaixo do 2 tem o 1, que vai para cima. E esse 2 elevado a menos 1 vem para baixo. Olha, gente, sempre é 1 em cima quando você... Sempre vai acontecer de 1 em cima, porque aqui embaixo não tem ninguém. Quando não tem ninguém é 1, né? Aí você não pode esquecer do expoente negativo ficar positivo. Aí, ora, repete 1 em cima. Quanto dá 2 elevado a 1? Aqui não dava para resolver sem inverter. Agora aqui dá, né? 2 elevado a 1 é 2. Então, isso aqui dá meio. 2 elevado a menos 1 dá 1 sobre 2. Quanto dá 4 elevado a menos 2? Embaixo do 4, o que não aparece? Tem 1, ele vai para cima. E o expoente aqui, a mesma expressão, com o expoente trocado. Aqui está menos, fica mais. Repete 1. Que não tem o que fazer em cima. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Aqui, com a base negativa, ó, não tínhamos visto nenhum exemplo com base negativa, é a mesma história, né? O que acontece aqui? Tem uma aqui embaixo que não aparece, vem aqui para cima. Esse menos 7 elevado a menos 2, você troca o sinal do expoente apenas. Observem que aqui, ó, não há troca de sinal da base. Então, se sua base for negativa, que é esse caso aqui, ela continua negativa, só vai trocar, não esqueçam disso, você só troca o sinal do expoente, tá? Porque houve a inversão. Então, repete 1, aí menos 7 ao quadrado, é menos 7 vezes menos 7, duas vezes, menos com menos dá mais, 7 vezes 7, 49, positivo. Vamos dar um pulo para cá, vamos deixar esse 0 elevado a 0 para o final. Vamos resolver aqui esse caso da fração, aqui, ó, aqui no lado direito. Expoente está negativo. O que temos que fazer? Inverter. Como é que eu faço para inverter? O 2 está embaixo, vai para cima, o 1 está em cima, vem para baixo. Olha, quando estava 1 sobre 2, não era uma divisão exata, mas quando eu troquei de posição, ficou uma divisão exata. 2 dividido para 1 é 2, e 2 ao quadrado é 4. Ok? Bom, aqui, expoente negativo, o que eu faço? Vou inverter a base. Então, 4 está embaixo, vai para cima, 3 está em cima, vem para baixo. O expoente negativo ficou positivo. Como é que eu resolvo isso aqui? Ó, quem é que eu vou repetir? O 4 sobre 3. Quantas vezes? 3 vezes. Como é que eu faço para multiplicar a fração que nós ainda não vimos?
Vamos adiantar aqui, mas é bem fácil. Você vai multiplicar todos os de cima. 4 vezes 4 dá 16, vezes 4 dá 64, coloca o resultado embaixo. E depois você vai multiplicar todos de baixo. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27. Sempre que você for resolver uma fração, e essa fração está na potência, você vai repetir a base em forma de fração na quantidade de vezes do expoente, exatamente como diz a definição de potência. A novidade é como é que se multiplica a fração. É o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Numerador com numerador, denominador com denominador. Aqui, sem muito esforço, quanto é 700 elevado a zero, nós vimos que todo número elevado a zero dá 1, com exceção da base quando é zero, né? Ok? Então, nesse caso, 700 elevado a zero dá 1. Para justificar aqui, por que o zero elevado a zero não é 1 também? É o seguinte, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, escrevendo, que fica bem melhor, né? Vou tentar fazer aqui essa parte de baixo. Olha o que acontece, gente, ó. Vou escrever aqui a elevado a n menos n. Isso aqui é a mesma coisa que a elevado a zero. Por quê, professor? Porque se o n for 5, 5, e aqui é um 5, 5 menos 5 dá 0. Se for 10, 10 menos 10 dá 0. Ou seja, esse n, matematicamente, está substituindo qualquer número, né? Um pouco mais lá na frente, nós vamos ver que eu posso aplicar uma propriedade aqui, que é, você tem duas expressões em cima, você faz uma base para cada expressão. Isso aqui, vamos ver tranquilamente lá na frente. Isso aqui é fácil e de entender por que você pode fazer isso. Mas eu fiz isso aqui para vocês perceberem que nós vamos aplicar o que nós aprendemos agora, né? Expoente negativo, eu faço o quê? Eu inverto, né? Aqui embaixo do A tem 1, então fica 1 em cima. O expoente de negativo fica positivo. Ok, aí observem lá. A elevado a n vezes, lembrando de novo a questão de frações, né? Aqui tem a elevado a n vezes 1 dá a elevado a n. E 1 vezes a elevado a n dá a elevado a n. Tranquilo. Agora, o que eu quero não é olha, a elevado a zero, é a elevado a n dividido por a elevado a n. Mas o que eu quero não é a elevado a zero. Isso aqui eu usei tudo uma expressão matemática para justificar. O que eu quero é 0 elevado a zero. Quero saber quanto dá. Então, ó, eu tiro o A e coloco 0. Fica 0 elevado a n. Esse n é um número natural qualquer. Pode ser, inclusive, inteiro. Ok. Quanto é 0 elevado a n? Ora, vamos fazer aqui. Se eu fizer 0 elevado a 5, nós vimos lá em números naturais, dá 0. Independentemente da quantidade, sempre dá 0, tá? Como esse n é um número natural, então isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0. Ou seja, 0 elevado a 0 é o mesmo que 0 dividido para 0. Agora, resta saber quanto é 0 dividido para 0. Se eu descobrir isso aqui, eu descubro quanto dá 0 elevado a 0. Para vocês entenderem qual é o valor de 0 dividido para 0, é importante a gente dividir aqui, porque daqui a pouco a gente vai resolver essas continhas aqui. Olha, 0 dividido para 0, o valor que dá, para vocês entenderem, eu vou fazer aqui 8 dividido para 4. Quanto dá 8 dividido para 4? Ora, dá 2. Porque eu pergunto o seguinte: qual é o número que multiplicado por 4 dá 8? Resposta 2. Isso aqui é uma interrogação, tá? Resposta 2. Por que 10 dividido para 2 dá 5? Porque 2 vezes 5 dá 10. Acabou. E esse 5 ele é único, né?
Por que que, por exemplo, na matemática não existe, tá? 10 dividido por zero. Por que que não existe divisão para zero quando o zero está aqui embaixo, né? Por que que não existe isso aqui, ó? Não existe, esse é o símbolo de não existe na matemática. Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar um número que multiplicado por zero dê quanto? 10. Olha, 10 dividido por 2 dá 5. 5 porque 5 vezes 2 dá 10. Mas quando aqui embaixo é zero, eu jamais vou encontrar esse número aqui, porque quando eu vou multiplicar por zero, não corre o risco de dar 10, porque nós sabemos que o número multiplicado por zero sempre dá zero. É por isso que não existe divisão para zero. Por isso que quando o zero está embaixo, ele não existe. É diferente do que nós queremos saber aqui, ó. Quando você tem zero de... Opa, só para melhorar ainda o entendimento. Quando o zero está em cima e embaixo não é zero, o entendimento é diferente. Qual é o número que multiplicado por 5 dá zero? Ora, o zero. Quando é o 7, por exemplo. Qual o número multiplicado por 7? Aqui, ó, dá zero. É o zero. Aqui existe e é zero. Aqui não existe. E o caso, se for zero em cima e zero embaixo, eu faço a mesma pergunta. Qual é o número que multiplicado por zero dá zero? Você pode lembrar do próprio zero. De fato, 0 vezes 0 dá zero. Opa, encontramos uma resposta. Mas ela não é única. Numa divisão, a resposta é única. Olha, 8 dividido para 4 dá 2 e acabou. Não existe outro número. 10 dividido para 2 dá 5 e acabou, porque 5 vezes 2 é 10 e não tem outro número. Não existe outro número que multiplicado por 2 é 10. Aqui também o zero é único. Aqui não existe de jeito nenhum. Agora aqui não é único. Claro que 0 vezes 0 dá 0, mas se eu colocar um 3, 3 vezes 0 também, então 3 também é a resposta. Se eu colocar um 7, 7 vezes 0 dá 0, ou seja, nós dizemos isso aqui na matemática, que isso aqui é indeterminado. Você não sabe o valor disso aqui. Por que você não sabe? Porque pode ser um 0, pode ser um 3, pode ser um menos 7, um 5, menos 5, qualquer número. Ou seja, isso aqui é indeterminado. Você não tem como saber o valor de 0 dividido para 0. Então você não tem como saber o valor de 0 elevado a 0. Mas, gente, isso aqui é o único caso. Todos os demais casos, você tem um número elevado a 0, dá 1. Só isso aqui que é a exceção. Tranquilo? Vamos lá então resolver os exemplos propostos. 9 elevado a menos 1, lembrando que aqui embaixo do 9 tem um número, eu tenho que inverter, não posso resolver com expoente negativo. Invertendo fica assim, ó. Esse 1 vai para cima e o 9 elevado a 1 vem para baixo, só que negativo fica positivo. 9 elevado a 1 é 9. Aqui é a mesma história, né? Aqui embaixo tem 1 que não aparece, então esse 1 vem para cima, aí fica menos 2 elevado a 5. Pronto, expoente negativo fica positivo, vou resolver isso aqui embaixo. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, quantas vezes? 5 vezes. Isso aqui dá 1 sobre, como o 5 é ímpar, aqui dá menos. E 2 elevado a 5 dá... Faltou mais um 2 aqui, né? São 5. Vai dar 8, 16, 32. Aí mais com menos dá menos. Eu posso colocar esse menos na frente, né? Mais com menos dá menos. Mas assim já tá bom já, né? Certo? Fica mais elegante dessa forma, com o sinal da fração na frente. Como é que funciona com fração? Relembrando. Inverte, o 4 está em cima... Perdão, está embaixo, vai para cima. O 1 está em cima, vem para baixo. E o menos 2 está negativo, fica positivo. Aqui dá para dividir, né? Aqui não dava, exato. Aqui deu 4 dividido para 1 é 4. E 4 ao quadrado é 16. Pronto, aqui é a mesma história, ó. O 5 está embaixo, vem para cima. O 2 está em cima, vem para baixo. O 4 está negativo, fica positivo. Já sei como é que resolve isso aqui. Como é que se resolve isso aqui?
Vou repetir o 5 sobre 2 quantas vezes? 4 vezes. Como é que se multiplica a fração? De cima com de cima, de baixo com de baixo. 5 vezes 5 dá 25, vezes 5 dá 125, vezes 5 dá 625. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. 100.000 elevado a zero, nós vimos que qualquer número elevado a zero, com exceção desse zero aqui, que já sabemos qual é o problema, sempre dá 1. Né? Temos uma expressão numérica aqui, olha. Só que com algumas novidades que nós não sabíamos antes dos números naturais. 5 elevado a zero é quanto? 1. Menos, estou repetindo, porque primeiro você resolve as potências. Nós vemos as expressões numéricas, né? 3 elevado a 1, 3. Mais 10 elevado a zero, 1. Menos 1 elevado a 11.584 não é 11.584, é 1, né? Porque é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 11.584 vai dar 1, né? Tranquilamente. E 7 elevado a zero dá 1. Vou cortar simétricos. Vou fazer 1 menos 3, que dá menos 2. E vou repetir mais um, sinais diferentes. Olha, 1 menos 3 dá menos 2, porque sinais diferentes, subtrai e pega o sinal do maior. Mais uma vez, baixando 1, sinais diferentes, subtrai e pega o sinal maior. Pronto. Vamos para o próximo.